Ô, rapaga, deu 1 grau no áudio, o pessoal dormindo aqui do lado, vamos tentar fazer um pouco de silêncio. E o Bitcoin que... aquele meme da cabeça explodindo, né? Cara, que coisa. Bitcoin deu um pump pra mim inesperado, tá? Eu não esperava esse pump assim do nada. Claro que não é, também se for analisar, não é uma coisa tão estratosférica, porém eu esperava uma leve correção antes desse pump, tá? Não uma correção até 32 mil, mas uma leve correção, quem sabe, para 34 mil, para depois dar o pump. Mas não, ele já veio dar o pump logo em seguida. A gente vai ver então graficamente o que está acontecendo logo depois da vinheta, vai. Dessa vez eu estava esperto com a vinheta. Antes da sequência, dá seu like nesse vídeo, tá? Dá o like que, olha, eu acho que eu sou o primeiro youtuber, pelo menos Brazuca BR, que tô trazendo aqui antemão essa alta explosiva do Bitcoin, cara. Que o dia todo ficou nesse lenga-lenga, discurso meio morno do Jeremy Powell, e o pessoal veio gravar durante o dia, eu que sou louco, gravo de madrugada o vídeo, então tô pegando meio que de antemão aí, tá? Peço o seu like para dar aquela força pra gente e também peço para que você se inscreva no canal se está inscrito, verifique a inscrição, tá? Se você já tiver inscrito, porque o YouTube tem maneira de desinscrever as pessoas, cuidado, tá bom? E também peço para que você cogite fazer parte do nosso grupo free e o nosso grupo VIP. Todos os links estão aqui embaixo da descrição. Sinta-se à vontade para estudar bem o que lhe convém, tá bom? Garanto que você não vai se arrepender. Pessoal, vamos logo pro vídeo. É o que interessa, tentar perder o mínimo tempo possível, tá? Tivemos hoje um discurso do Powell, qual ele falou e não falou nada, tá? Ele sequer mencionou a questão da política financeira, política monetária, né? Se vai apertar a taxa de juros, se não vai, não deu pista nenhuma sobre isso e falou como se não tivesse falado nada, foi simplesmente um depoimento chatérrimo, né? Bem chato. Eu até ouvi na íntegra, né? Coloquei num fone de ouvido enquanto trabalhava. Então aquela coisa, você fica com um ouvido no telefone do serviço, outro ouvido no Jeremy Powell. E não falou nada demais, tá? A verdade foi essa daí, tá? Eu gastei dados de internet móvel à toa. A real é isso aí. Então, ó, tivemos o discurso dele, grande coisa, tá? E agora, né, às 10h30, talvez tenha sido isso, nós tivemos um CPI na China menor do que o esperado, né? Tanto no CPI, o PPI também, de certa forma, veio abaixo do esperado, ou seja... não sei, talvez os Estados Unidos acabem sendo puxados pela China, né? Porque muita gente pensa, tem uma guerra comercial entre os dois, não sei o quê. Até tem. Só que, cara, eu imagino que se a China está numa situação financeira complicada, a ponto de ter que ficar apertando taxa de juros, os Estados Unidos também provavelmente acaba entrando nessa. Então, não sei, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, tá? Pelo que eu pesquisei, não tem nada de aprovação aprovação em ETF, tá? Eu tinha esquecido o nome. Tem nada de aprovação em ETF, nada de SEC opinando favoravelmente a Bitcoin, nada disso, tá? Então, não entendi. Amanhã nós teremos pedidos iniciais de seguro-desemprego, discurso do Powell novamente, espero que esse seja menos chato, né? E o balanço do Fed, né? Mas sinceramente acho que não deve mudar muita coisa, não. Próxima semana a gente vai ter estoque de petróleo bruto logo na segunda, né? E teremos o CPI, que isso sim é importante, tá? Aí vai ser uma semana mais agitada. Núcleo de vendas varejo, PPI, índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. Então será uma semana um pouquinho mais agitada do que essa. Pero no tanto assim, tá? Pero no mucho, beleza? Mas vai ser um pouco mais agitada que essa, ou menos parada. O S&P, cara, o S&P bateu, enfim, no nosso alvo final lá em 1.6 e nota que depois ele bateu, voltou a cair e nota que aquilo que eu comentei, eu falei, olha, cara, se o S&P romper aqui, que eu estudei, opere gráfico, vídeo de ontem até, opere gráfico, não opere notícias, tá? Então eu falei, se ele romper isso aqui, provavelmente ele vai bater primeiro alvo aqui, cara, e bateu em 4.404. Em um dia que tava todo mundo falando que ia cair, que ia não sei o que blá blá blá, ele subiu, pegou justamente 4.400 conforme a gente comentou no vídeo de ontem, tá? Então é aquilo que eu falo, não opere boatos, não opere notícias, opere o gráfico. Deu bom,
tá bom? Deu bom, já pegou o alvo de 1.6, depois disso deu uma bela de uma agulhada para baixo, mas fez em um padrão em V, né? E provavelmente amanhã deve, ao contrário do que você deve estar esperando, ele deve sim dar sequência nesta pernada aqui, tá? Nesta alta, por sinal com um alvo que coincide próximo à região do 1.6. Então, ó, próximo aqui do 1.6, que seria onde a gente tem a Triple Image de 610 períodos, tá bom? Talvez a onda 4 tenha acabado aqui, tá? Pode ser que ela tenha acabado aqui, então vou mudar para cá, tá? E caso isso seja real, podemos ter uma onda 5 até 4.488. Por hora eu vou seguir acreditando no meu plano anterior, porém, se o Bitcoin romper se a S&P romper 4.407, deve buscar 4.428. E o Bitcoin não tá nem aí para S&P. Tá nem aí para S&P mais, tá? Ó, de fato, rompeu essa cunha para cima, conforme a gente vinha falando, deu um belo de um pump, aqui teria estopado a gente, o que acontece, faz parte. Se a gente tradeasse a partir daqui, se a gente tradeasse a partir desta pernada de baixa, a gente teria garantido o alvo do 1.6 e até mesmo o alvo do 2.0, tá? Pelos canais de Fimate que a gente vem seguindo já tem um tempo, com base em uma movimentação que ele fez nessa região, nós acabamos de agulhar perfeitamente, ó. Você pode ver aqui, perfeitamente no segundo alvo, cara. Entendeu? Então ele agulhou aqui exatamente no segundo alvo. E, cara, se for para continuar subindo, eu vou usar por Fimate mesmo. E vou dizer para você que há uma probabilidade não muito pequena dele vir para cá. Ele vir para cá, tá? Então nós teríamos alvos em 37.463, 36, 38.200. Tá aqui, 37.420, que seja. $30.873, tá bom? Stop teria que ser abaixo aqui dos 35 mil, tá? E se bobear mais abaixo ainda. Comprar Bitcoin aqui é complicado porque a gente não tem uma razão de risco-retorno muito interessante, tá bom? É mais para quem já está comprado. Que nem eu acabei comprando em 31.800, 32 mil, alguma coisa assim. E tô segurando, cara. Tô segurando. É de 31.800 até o preço que ele tá agora, já deu 15% de gain. Dá até vontade de encerrar o trade. Mas não, vamos até o fim. Vamos até o fim. Quero extrair o máximo, né? Não vamos ser mão de alface, não. Petróleo, rapidão aqui. Petróleo, futuros. Continua perdendo aqui fundos, tá? Porém, a gente tem uma divergência bullish. Enquanto que o price action faz fundos decrescentes, nós temos o RSI fazendo o quê? Fundos ascendentes ou fundos crescentes. Então, provavelmente a gente vai ver o mercado subindo, né? Até porque aqui a gente pode ter não, é um canal de baixa, não chega a ser uma cunha. Canalzinho de baixa, também não. Aqui sim. Aqui ele tá perfeitinho. Beleza? Então a gente tem um canalzinho de baixa aqui, que normalmente rompe para cima, tá? Então talvez a gente veja um rompimento do petróleo para cima. Isso faria com que a S&P, de certa forma, corrigisse. E talvez o Bitcoin corrija junto com a S&P. Mas o Bitcoin não tem obedecido muito à economia tradicional não, tá bom? Dixie voltou a subir. Tem chance de travar aqui, tá no 0.618, tá bom? Na verdade, eu teria até que mudar um pouco essa estratégia, né? Seria a partir daqui assim, ó. Olha lá. Travou no 0.382. Tá bom? Travou no 0.382. Vamos ver. Por hora, temos uma LTA perdida aqui, provavelmente vai ter correção. Bitcoin no diário, cara. Bitcoin no diário
o que ele tem de interessante aqui que eu estou vendo é de fato uma divergência claramente bearish, tá? Com topos decrescentes, porém rompeu LTB, e quando rompe LTB subentende-se que acabou a divergência, mas eu não acredito muito nisso, tá? Eu vou continuar acreditando em uma possível divergência aqui, no qual no IFR ele faz topos decrescentes, desculpa, enquanto que no Price Action ele faz topos crescentes, né? Porém, o que é mais curioso aqui, cara, tá justamente no 15 minutos, não no diário, né? Nota como ele vem respeitando muito bem esse canal de alta que eu desenhei aqui, inclusive, hoje que eu fui ver, ele deu uma agulhada legal, perfeita aqui, bem no centro do canal, que tende a ser, assim, uma resistência, caso o preço esteja baixo, um suporte caso o preço esteja acima. E agora, cara, que ele rompeu isso aqui, eu não duvido nada que o Bitcoin venha de vir testar muito próximo do topo em 37.300, coisa que o valha, tá bom? Então, se você está comprado, parece que é uma boa ideia manter-se comprado. Se você está com receio, coloca o stop aí mais abaixo. A gente vai ver um lugar muito interessante para se colocar stop. Para mim, não é stop técnico que vai funcionar aqui, muito menos financeiro, tá? Stop financeiro é uma coisa que eu normalmente abomino, tá bom? Normalmente abomino. Olha aqui, hein? Que a gente havia passado esse possível sinal aqui, ó. Desde que a gente passou, ele já deu um pump muito do louco e tá vindo buscar alvo lá em 30%, né? Será que vai pegar 40 mil dólares? Tem chance, ó. Tá vindo buscar 1,6 aqui, ó. Em 36.830. Tá top. Tá top. Gráfico de 4 horas, a gente vai ter aqui o mercado também indo a caminho do 36.800, conforme eu desenhei aqui. Confirmado, enfim, o triângulo de alta, por mais que ele tenha feito um falso rompimento aqui, não perdeu LTA e rompeu e pronto. Mais do que confirmado, já pegou o alvo 1.2, 1.4 e dependendo da força compradora que entrar, ele pode vir aí buscar, quem sabe, 36.800. Quem sabe? O gráfico de 15 minutos, seguindo, né, próximo do que a gente havia passado. 15 minutos não, 1 hora. Seguindo próximo do que a gente havia passado, ó, e travando. Então lembra que eu falei, ele deve consolidar um bom tempo entre EMA de 200 períodos e Triple EMA de 610 períodos. Tá travado na Triple EMA de 610 períodos agora, tá bom? Há uma probabilidade de voltar para fazer uma correção, quem sabe até para buscar EMA de 200 períodos aqui, tá? Então muita atenção agora que a gente deve ver o mercado consolidando, até porque ele já pegou o alvo de 1.6 dessa pernada de baixo aqui que ele deu, correspondente a esse triângulo simétrico. Então, tipo, já pegou 1.6, cara, tem chance muito grande de agora ele começar uma correção para equilibrar um pouco o mercado aí, tá? No gráfico, perdão, na análise de sentimento, que é muito importante para essa hora, a gente vê que o mercado está subindo, price action sobe, com o long short ratio caindo, o que é excelente, maravilhoso. Significa que tem um monte de sardinha tentando shortar, tentando adivinhar topo e tá sendo liquidado, o que gera liquidez para quê? Para a baleia mandar o mercado ainda mais para cima, tá? E a prova é que tem baleia entrando nessa tendência de alta, nessa mini tendência de alta, é que o Open Interest está subindo junto com o Price Action, ou seja, está sendo muito confirmado isso daqui, tá? Ah, mas tem Triple EMA de 610. Concordo, cara, só que você não vai vender só porque ele está travado aqui na Triple EMA de 610, tá? Isso daqui significa que não é um bom momento para você comprar se você está de fora, porém, não é um bom momento para você vender, visto que o sentimento está positivo, visto que a tendência está claramente positiva, é uma tendência claramente de alta. Liquidations, a gente teve muito mais liquidações recentemente em shorts do que long, né? Inclusive a gente liquidou aqui 25 milhões de contratos de short às 11 horas de hoje, às 11 horas da noite, tá bom? Então, provavelmente a gente vai ver o mercado subindo ainda. E, cara, o funding rate tá subindo, porém tá no nível aceitável. As pessoas que estão querendo abrir posição em long no Bitcoin não estão pagando muito caro para isso. As taxas não estão tão caras assim, tá?
Então essas pessoas estão lucrando de uma certa forma com isso. E agora é o momento que a gente vai estudar um stop minimamente interessante aqui, tá bom? Cara, o mercado subiu, entrou um monte de ordem pesada, beleza? Para mim, um stop interessante continua sendo abaixo de 33.300 dólares. Se você é um cara que não quer abrir mão do lucro que conseguiu até agora, convém, é arriscado, tá? É arriscado porque ele pode vir para baixo, pegar mais liquidez para continuar subindo. Então você pode ser estopado e logo em seguida ver o mercado subir a essa possibilidade, porém, muito provavelmente ele vai enfrentar alguma resistência em 35 mil dólares, né? Então o ideal seria você jogar o stop por volta aí de 34.500, ou se você puder esperar um pouquinho mais, quem sabe até abaixo de 34.200 aqui, por volta de 33.900. É um bom stop, 33.900, tá? Tá comprado? Stop interessante é 33.900. Ah, Daniel, mas eu já não quero deixar de aproveitar o lucro que a gente pode ter agora. Beleza, então pega e coloca o stop um pouquinho abaixo aqui de 35 mil, que já é arriscado. Cara, o stop acima de 35 mil, eu acho que você está praticamente implorando para ser violinado e ver o mercado subir na contramão, tá? Então eu não acho interessante você colocar um stop acima de 35 mil dólares, tá? Questão de opinião aí. Eu acho que 34.800 é uma boa região, 34.700, tá bom? Muito abaixo disso, cara, muito acima, desculpa, fica numa situação bem complicada, ó. 34.700 pode ser uma boa ideia, tá certo? Aqui ele parou quanto aqui? 34.300? Não, mas 34.700 pode ser uma boa ideia. Tá bom? Então é isso, cara. E começa a plotar, claro, as primeiras grandes resistências no gráfico. Então a gente vê, por exemplo, uma resistência pesadona em 37.690, outra muito maior até. Não é tão maior não. 38 mil. Aí a gente também vai ter 38.390, 38.690, lá em 39.930, uma maior ainda. Então a gente começa a ter, ó, lá em 37.065 a gente tem 20 mil ordens de Bitcoin para venda. E aí a situação começa a pegar um pouco pesada, tá bom? Então muita calma, tá? Não é um bom momento de compra de Bitcoin, tampouco de venda, tá bom? Se você tá de fora do mercado, continue de fora até ele fazer uma correção minimamente aceitável. Por exemplo, aqui na casa dos 35.700, por exemplo, se ele corrigir aqui, demonstrar força compradora, pode ser interessante uma entrada, tá bom? Mas, sinceramente, qualquer stop que você deixe, como eu disse, acima de 35 mil dólares é bem arriscado, cara. Eu não farei isso não, tá? Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, mas eu, com o meu dinheiro, não faria isso não, tá? Então, beleza, cara. Só aproveitar aí o rolê. Mercado em ganância, como já era de se esperar. Eu acredito que se ele fosse atualizado, tipo agora, estaria em extrema ganância, cara, porque o mercado subiu muito, de uma certa forma. Claro que é pouco perto do Bitcoin costuma subir, só que perto do que ele tem costumado subir nos últimos anos, perdão, nos últimos meses, foi um movimento bem interessante, tá bom? E Ethereum também está indo com tudo para cima, muito provavelmente vem pegar nosso alvo de 1950. Agora não tem como fugir, cara. Acho que Ethereum, pelo menos o alvo de 1950, ela pega e pega bacana. Beleza, galera? Então foi basicamente isso o vídeo de hoje. Não deu nem 20 minutos. Até que aceitável perto do que tem sido ultimamente. Eu peço, por favor, seu like, se inscreva se não está inscrito, verifique a inscrição, ative as notificações. Amanhã tem um compromisso que começa por volta das 6 horas e, cara, vai acabar bem tarde. Há chance de eu não ver, tá? Há chance de eu não ver. Mas se der louco em mim, eu venho. Beleza? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.